Boa noite, vou apresentar o projeto de enlace óptico. Nosso projeto ele é feito um enlace entre Santana do Livramento e Uruguaiana através de fibra ótica. O total do trajeto para nós deu 226 quilômetros. No desenvolvimento a gente está colocando, além das pontas, 3 pontos de parada diferentes, que é para reduzir essa distância de 223 quilômetros e poder atender mais pontos no meio do caminho também. Uma coisa a observar é que como o trajeto ele é muito rural, alguns pontos de derivação foram instalados considerando somente que tivesse pontos de energia ao redor ali. Então pode ser que não tenha um comércio ou algum cruzamento de rodovias para derivar para outros lugares. A fibra ótica a gente vai utilizar uma fibra da CommScope, que é monomodo, modelo CS8WLT, tem todos os dados dela aqui. E o índice de refração a gente não encontrou no datasheet do fabricante, então utilizamos o que nós encontramos em um site sobre fibras óticas de telecomunicação, que fala que o núcleo é 1,48 e a casca é 1,465 de índice de refração. Vão ser utilizados dois tipos de transceivers, um de 80 km e um de 40. E foi considerado atenuação por junção, que seria as emendas, e por conector, de 0,1 dB por junção e 0,7 dB por conector. Aqui a gente tem a imagem da simulação do software, onde a gente colocou todos os valores. O input signal aqui foi considerado 10.000 megabits por segundo, porque nós utilizamos um transceiver de 10 gigabits. E no cálculo da atenuação por emendas e conectores, a gente considerou ali 2 conexões e 8 junções, porque a nossa bobina tem 4 km de lance. E esse daqui é a menor distância, que é de 32,5 km, portanto a gente utilizou o transceiver que atende até 40 km. Nos demais trechos aqui a gente utiliza o transceiver que atende até 80 km e também faz o mesmo cálculo para consideração de atenuação por junção e conexão. Aqui eu tenho a simulação do segundo trecho, o terceiro trecho que também foi utilizado o transceiver de 80 km, esse trecho aqui tem 54 km de distância e o trecho anterior tem 72,1. E o último trecho que tem 67,5 km de distância. O nosso transceiver é um transceiver da própria Cisco mesmo. E é isso aí. No final a gente viu ali que a gente teve que utilizar 2 transceivers devido à distância total, que quanto menor a distância, a gente teria que colocar, se usasse só o transceiver de 80 km, teria que inserir um atenuador, para que não saturasse o input do outro lado. Então, seria isso aí. Olá, eu vou começar a falar então sobre o nosso projeto de rádio enlace, e uma das premissas do projeto era que o rádio enlace fosse feito entre o Morro da Polícia e uma localidade perto da residência de um dos componentes do grupo. Dito isso, então, eu escolhi um bairro Mato Grande, em Canoas, mais precisamente na Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Isso para a gente ter um ponto de referência. E lá no Morro da Polícia, então, o link será fechado com a torre da Ubra TV. Aí, então, o próximo passo é configurar no software os pontos. Aqui a gente tem as coordenadas no software, tanto para a torre da Ubra TV como para o Conab. E aqui mais embaixo, então, nós temos já a tela do rádio mobile com os pontos marcados, né? Aqui embaixo a torre da Ubra e aqui em cima o Conab, que é no bairro Mato Grande, em Canoas. Essa distância ela é de mais ou menos 17 quilômetros, como a gente pode ver aqui no cantinho da tela. Então é uma distância relativamente baixa, né, para um link de RF, com visada direta, então algo bem tranquilo de trabalhar. Próximo passo é a definição dos equipamentos. Aqui a gente tem o equipamento do fabricante Ceragon, que ele é o Fiber IP10, que é esse cara aqui. Ele é o Fiber IP10 porque ele tem essas duas entradas de fibra para que a gente justamente consiga mandar taxas mais altas de transmissão de dados. Porém, se a gente quiser, a gente pode escolher sem esse opcional de fibra e a gente deixa só com as entradas Ethernet. E é isso. A saída deste cara aqui, ele sai um sinal de RF de baixa potência, que é ligado então aqui no Fiber RFU. Então a gente tem diversos tipos de Fiber RFU, cada um para uma potência, uma faixa de potência diferente. O que nós vamos usar é o HP, que creio o HP seja de High Power, que é o que dá mais potência de amplificação. Ou seja, na saída do modulador a gente tem um sinal de baixa potência,
passa por esse cara aqui e é amplificado e jogado então para a antena. Coisa interessante nesse sistema é que ele pode ser usado tanto para transmissão como recepção de dados, ou seja, o IP10 aqui, o Fiber IP10, ele é tanto modulador como demodulador. Então isso é bem legal para nossa aplicação, porque a gente consegue usar o mesmo equipamento nas duas pontas, né? Isso é interessante porque reduz preços e afins, né? Reduz preço no quesito de custo de projeto, né? Aí aqui a gente tem algumas especificações que são importantes para a realização do projeto. Faixa de frequência de 6.4 GB até 7.1, potência de transmissão é 1 watt, taxa de 10 MB até 500 MB. Então, tudo dentro daquilo que a gente estipulou no projeto. A antena. Eu peguei uma antena parabólica com essa proteção aqui que serve para evitar ruídos, né? Então, qualquer ruído que possa ser proveniente aqui da lateral, essa proteção aqui ela acaba segurando um pouco, né? Então, uma antena parabólica normal aqui na faixa de frequência que a gente precisa e com ganho em dBi de 29.2. Uma antena comum, uma parabólica, nada muito especial. E aqui a gente tem a guia de onda que serve para conectar a antena com o RFU Unit. Então a gente tem aqui uma guia de onda e o adaptador. O adaptador aqui eu acabei não cotando junto, porque eu achava que já vinha junto aqui, quando eu fiz o trabalho, eu achava que vinha junto com o cabo já da guia de onda, mas não vem, ele vem separado. Então essas especificações aqui são só para o cabo, não para esse adaptador aqui. Mas é algo tranquilo de ver, tá? Eu acho que não é algo que vai atrapalhar no andamento do projeto. Como resultado, a gente tem aqui então, né, as inserções dos dados dos equipamentos no software. E aqui uma coisa interessante é que eu coloquei eu não sei como é que se chama essa carta aqui, agora não me lembro de cabeça. Mas aqui a gente tem quanto dB e qual é a direção da transmissão da antena. Então, isso aqui que a gente está vendo aqui realmente é da antena que a gente escolheu para o projeto. Tá? Eu editei o arquivo lá, pontuante do software. Então, isso aqui realmente é não sei se dá para chamar de espectro, acho que não, porque aqui a gente está falando em graus, né? Mas esse aqui é o feixe que sai da antena mesmo, né? Então é bem certinho isso aqui, ficou bem fiel ao que provavelmente vai acontecer na prática, né? E aqui os dados que eu inseri no software são os dados que a gente tira lá dos datasheets dos produtos. Aqui então a gente já tem o rádio enlace formado. E reparem que a gente tem aqui todos os parâmetros estão em verdes, quer dizer que nenhum dos parâmetros a gente está perto dos limites estabelecidos. Os limites que eu botei foram de 20 dB para nível de sinal, então reparem que a gente tem bastante sinal, até porque é uma visada direta, né? A gente não tem nenhum morro no caminho, um sinal de 7 GB também. Então, como conclusão aqui do trabalho, aqui eu coloquei uma foto mais aproximada dos resultados. E a conclusão é que o link é totalmente viável, é um link fácil de se fazer. E os recursos que a gente precisa foram citados aqui em cima, né? Que é cabo, transmissor e receptor, né? Que é os dois num só, antena e, claro, né? Outras especificações como o condicionamento correto dos equipamentos, numa sala com correto aterramento, SPDA, enfim, todas as normas aí vigentes para segurança e correto funcionamento do produto, né? Então, um projeto bem simples de nossa parte, creio que é isso. Obrigado.